Bom dia a todos. Na verdade, pegando o gancho do que o Thiago falou, porque o nosso trabalho guarda muitas similaridades ao trabalho dele e da equipe dele, tudo começou, na verdade, quando, em 2016, eu e meu pai, a gente resolveu montar uma empresa que, antes de ser uma empresa, era uma ideia de ensinar computação para crianças e adolescentes. Só que, como eu estava começando ali o meu doutorado e tal, eu alinhei isso com o meu orientador, o Chechel, o Geraldo Chechel, que eu acho que alguns aqui conhecem, e a gente tentou identificar os trabalhos que existiam ao redor do mundo com mais significância para o ensino de computação e programação para o pessoal das universidades. Porém, a gente achou tantos trabalhos que estavam relacionados ao que tinha a ver com o nosso público-alvo, que eram justamente as crianças e adolescentes, que a gente resolveu incluí-los nesse levantamento. Aqui já foi dito algumas vezes, mas vale ressaltar novamente, que muito, mas muito do que é ensinado nas universidades para o pessoal de primeiro período, segundo período, é enfadonho, é cansativo. Primeiro que, assim, se a gente for falar de educação como um todo, né, se a gente for analisar a educação como um todo, não existe um treinamento para os professores, não há pedagogia. O pessoal chega, eu me formei em ciência da computação, sou bacharel em ciência da computação, ou fiz um mestrado, ou fiz um doutorado, e pronto, eu já posso ensinar. Não é. Existe um treinamento. Você precisa saber lidar e passar aquele conhecimento de uma maneira fluida, orgânica, prazerosa. Mas esse é um ponto. O outro ponto que está alinhado a isso, independente de qualquer coisa, é que computação não é algo trivial de se ensinar. Apesar da gente ter várias ferramentas tecnológicas, desde cedo, hoje em dia, a criança já está aprendendo a lidar com o Apple Watch, com o iPad, com o telefone, com o smartphone, etc. Ainda assim, é diferente você aprender realmente sobre... Eu estou querendo ver aqui o foco da luz, mas eu identifiquei que o foco da luz, na verdade, é o Data Show. Enfim, por conta disso tudo, por conta desses problemas todos, as pessoas ficam cansadas. As pessoas, no início do curso de computação, muitas delas desistem. Se você pegar o pessoal no primeiro período, o pessoal que se forma é uma fração muito, muito diminuta, comparativamente falando. E isso não só em computação, na verdade, se a gente pegar engenharia como um todo, né? Qualquer engenharia, independente de ser uma engenharia de computação. E óbvio, são as competências que são desenvolvidas na área de computação, todo mundo aqui sabe, né? Eu não preciso explicar para vocês o quão fundamentais elas são. Mas quando eu estou lidando, por exemplo, com os pais de alunos, do pessoal de 5, 6, 7 anos até o pessoal de 17 anos, eu tenho que explicar. A gente fala da capacidade que a gente desenvolve através da resolução de problemas, etc., por conta, inclusive, do pensamento computacional, como já foi mencionado aqui também. Com isso, a gente chegou aos Jogos com Propósito para poder fazer o nosso levantamento. E aí, a pergunta fundamental que a gente fez através de uma revisão narrativa, né, ou seja, uma revisão em que, porque isso foi sendo pesquisado ao longo de vários meses para o meu próprio trabalho pessoal. Eu fui no SciSea, no Scopus, no Google Scholar, no Web of Science, inclusive fui no Steam, na App Store, enfim, fui em todas as ferramentas possíveis, tanto comerciais quanto as acadêmicas, para poder descobrir quais são os jogos que foram publicados na literatura, ou comercialmente, como eu disse, para facilitar o ensino de programação. E óbvio, o período que a gente focou foi do início do século até os dias atuais, ou seja, de 2001 até os dias atuais. E aí, dividimos em duas categorias. Jogos para os universitários, ou seja, o pessoal que tem 18 anos ou mais, né, em média, dependendo da idade que você entra na universidade, obviamente, e o pessoal que está no ensino fundamental, no ensino médio, como foi dito aqui também. Chegamos basicamente aqui não vai dar para ver, mas enfim, ali é a galera da universidade. A gente chegou a 13 jogos.
O foco aqui foram jogos que já estavam funcionando, que foram testados, etc. e tal, e que auxiliavam esse tipo de ensino. A gente chegou a 13 jogos, cada um com uma temática, embora alguns fossem muito específicos para determinados domínios, como o Elemental, esse aqui tem não vou botar. Esse aqui? Como esse Elemental The Recurrence, que foca, obviamente, em recursões, né? Mas a gente tem de árvore B também, que nele ele trata isso. A gente tem uns jogos bem específicos, como esse CMX, que é um RPG super elaborado, com uma temática super rebuscada, onde você tem senseis para responder perguntas e enigmas que são feitos a respeito do meio ambiente, etc. e tal, que para você resolver esses problemas você tem que pegar um script em Java e identificar onde é que existe uma falha naquele script para poder corrigi-la e seguir adiante para os próximos desafios. Você tem jogos mais simples, como esse aqui, que foi, na verdade, o primeiro deles feito pela IBM, que você programa um robô e aí você vai desenvolvendo essa programação junto com outros participantes. E você tem jogos mais de arena, né, como esses todos aqui, que aí são com uma espécie de robôs também, porém uns contra os outros. O foco já mais explícito desses jogos são justamente a sintaxe e a linguagem de script. Ou seja, diferente dos jogos que eu vou mostrar daqui a pouco, diferente dos jogos para crianças e adolescentes, os jogos para os universitários, eles focam muito na maneira como você coloca a informação e são mais específicos, porque aí, óbvio, são pessoas que já estão mais desenvolvidas, mais maduras para receber esse tipo de conteúdo. Quando você vai para os jogos para crianças e adolescentes, são jogos mais simples, são temáticas menos elaboradas, porque a ideia aqui é justamente buscar uma forma de conectar, de trazer a criança, de trazer o adolescente para aquele universo da computação, que é muito mais fácil. Se você já trabalha com isso com 6, 7, 8 anos de idade, você não vai ter os entraves que você teria quando você chega na universidade, porque para muita gente, quando você chega lá, é chato porque você, às vezes, nunca viu aquilo. Por mais que você lide com dispositivos tecnológicos, você nunca viu a programação propriamente dita. Então, a gente tem, a maioria desses jogos aqui, a gente tem uma relação tipo jogos como se fossem feitos em Scratch, né? Mas, ou seja, eles são com estruturas de blocos. Porém, a gente tem esses dois aqui, que são RPGs, esse aqui em 3D e esse aqui em 2D, em que você programa usando Java, né, quer dizer, esse aqui, se não me engano, você pode usar HTML5 também, eu não tenho certeza agora de cabeça, mas é HTML5. Mas você programa ele e você desenvolve a partir de uma premissa que é salvar uma princesa ou chegar num condado, etc. e tal. Você cria uma história, você tem uma historinha e você cria um passo a passo para resolver o seu desafio. Mas o mais importante é que essas são soluções bem comerciais, porque isso aqui tem a apostila do professor, tem a apostila do aluno, e aí você tem um acompanhamento, um treinamento, uma capacitação para poder usar esses dois jogos, porque eles não são simplesmente jogos, eles são toda uma plataforma de jogo. Os outros jogos, a maioria deles, seguem essa lógica meio logo-like, né, que a gente chama, meio estilo, resolve aqui o quebra-cabeça, tem que chegar aqui na maçãzinha e você tem um bloco para a esquerda, um bloco para a direita, um bloco para cima, que seria justamente o que a gente chamou de linguagem de blocos. Né? As interfaces são muito, muito coloridas, muito ilustradas, as histórias são mais simples, que não precisa de nada muito rebuscado, como o CMX, por exemplo, e o foco é justamente no pensamento computacional, porque a gente identificou que isso seria a ponte para se criar o interesse futuro. Essas tabelas são ilegíveis mesmo, porque a ideia era só para mostrar o levantamento principal. São tabelas comparativas, né, onde a gente pegou os 7 principais pontos que a gente levantou. Primeiro, é um jogo feito para o aluno propriamente dito ou para a escola? Como assim? É algo que
vai estar ligado ao professor e ele vai passar aquilo ali, ou é algo que o aluno vai pegar e por conta própria vai resolver um desafio apresentado? Depois, ele é algo desenvolvido em rede ou localmente? Ele ensina sozinho, né? O jogo por si só vai ensinar, ou ele apoia o aprendizado? Ele existe atualmente porque vários dos nossos jogos encontrados, eles já não estavam mais no site da universidade. Você tinha lá o artigo, ele falava daquele determinado jogo, mas não estava disponível. Ele é gratuito ou comercial, né? Porque como a gente encontrou muitos jogos na App Store, etc., a gente fez essa colocação também. O que é a linguagem? Qual é a linguagem que é ensinada? Né? Se é Java, se é Python, se é Ruby. E se ele é bem acabado, que é algo mais subjetivo, porque a nossa questão é, se você olhar para o jogo, você acha ele um jogo bem feito, ou acha que poderia ter melhoras gráficas, ou de história, etc. E aí, propriamente dito, as estatísticas que a gente achou mais relevantes trazer para vocês. Primeiro, os jogos para crianças e adolescentes, 61% deles usam a lógica de blocos. Isso tem sido, obviamente, a maioria dos casos, porque é algo melhor, algo mais simples de apresentar. 74% dos jogos, de maneira geral, tanto para crianças, adolescentes e universitários, rodam localmente. Existe uma preocupação muito grande em ensinar a linguagem, embora isso não seja representado nos jogos que a gente encontrou. Isso é muito curioso. Só 23% propriamente estavam focados na preocupação, com a preocupação de ensinar essa linguagem. E 85% dos jogos eram gratuitos, porque a maioria deles, inclusive, eram advindos de projetos universitários. As nossas conclusões. Primeiro, de fato, os jogos eles podem agilizar o aprendizado, mas como já foi dito aqui, não existem evidências comprovadas, não só da gamificação, mas até dos jogos, de que eles vão contribuir com uma melhora significativa ou mesmo expressiva do desenvolvimento do pensamento lógico, cognitivo e social dos alunos. Isso foi muito importante. Os programadores iniciantes, eles não persistem, a maioria não persiste diante de desafios, eles desistem, eles começam ali e tal, se eles não forem devidamente estimulados, eles desistem. E pouco, por incrível que pareça, pouco foi feito nesses últimos anos, com o intuito de envolver o aluno universitário, principalmente, no ensino de programação. Os nossos contatos, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Dúvidas, questões? Na verdade, a minha pergunta está relacionada a um dos últimos slides que você apresentou, talvez o último, que diz respeito à falta de insistência na solução de um determinado problema. E a minha pergunta é exatamente porque eu vi uma vez uma palestra na internet de um educador que dizia que esse, na verdade, não é um problema exclusivo da computação, mas é um problema exclusivo dessa geração que está chegando aí. Quer dizer, se não tem um gabarito no livro, se não está na internet, se não está no YouTube, ou se nenhum coleguinha sabe, então é impossível. Então, enquanto que em situações mais antigas, quando você não tinha solução, você se debruçava durante um tempo um pouquinho mais prolongado até chegar à conclusão de que você talvez incapaz ali momentaneamente de solucionar. Então, a minha pergunta é só essa, se talvez esse problema da falta de insistência não esteja relacionado à forma como hoje nós estamos aprendendo e não exclusivamente como a programação está sendo ensinada. Olha, desculpa, qual é o seu nome? Alexandre. Cara, eu posso falar o seguinte, com relação, eu lido com alunos e com ensino desde meus 18 anos de idade, pode não parecer, mas já tem bastante tempo. E é impressionante, o que você está falando é perfeito. Realmente, existe uma dificuldade muito grande do pessoal insistir em qualquer desafio que seja. A ansiedade está crescente
em todo mundo, não só pelo uso constante dos smartphones, né, muitas notificações que a gente recebe o tempo todo, etc. e tal, como o nosso dia a dia. E isso você percebe justamente que o cara quer um Descomplica, se ele está estudando para o ensino médio, ele quer um site como Descomplica, ele quer buscar um TED Talk, ele quer buscar alguma informação, ele não tem paciência, mas isso eu acho que na nossa época a gente já não tinha também, de ler manual, né? O cara quer algo audiovisual, cada vez mais você está buscando recurso audiovisual e em contrapartida buscando menos recursos literários para poder encontrar as soluções dos seus problemas. Então, como o foco da nossa pesquisa foi no ensino de programação, então obviamente que havia um viés para o ensino de programação. Mas, embora eu não possa comprovar isso que eu vou falar agora, nesse exato instante, eu creio que seja uma tendência mesmo, independente do escopo da área de conhecimento, porque essa ansiedade está intrínseca à nova geração. E o pessoal não tem paciência mesmo. Ficou muito difícil, cansei e desisto. Entendeu? Eu realmente acho que tem isso sim que você falou. Eu até tinha notado para fazer exatamente essa pergunta também, porque a gente vê, eu tenho filhos adolescentes, e é a geração apostila. Vem tudo apostilado. Né? Aí você entra no ensino superior e te vira. Eles não estão treinados, não estão habilitados para isso. Então eu acho que tem um pouco da questão de geração gamer, também acho que tem alguma influência nesse sentido. Aí eu vou te perguntar, tu colocaste rapidamente nos teus slides, relembrando o trabalho do Thiago, com relação à avaliação, né? E aí tu começaste motivando em função de evasão. Aí eu queria perguntar, chegaste a avaliar se os resultados apresentados pelos trabalhos, eles avaliavam evasão ou aprendizagem? Você tem esse elemento? Então, eles avaliavam a aprendizagem propriamente dita, porque assim, nenhum trabalho encontrado focava num período longo, ou seja, normalmente era em uma disciplina. Então, por exemplo, aquele Elemental the Recurrence era para uma disciplina específica de estrutura de dados e algoritmos. E veja bem, eu estou falando dos trabalhos universitários. Os trabalhos de pensamento computacional para criança e adolescente realmente eram trabalhos focados nesse tipo de aprendizagem, nesse tipo de ensino. Então, realmente não tinha nada substancial relacionado à evasão. Agora, os trabalhos universitários, que poderiam até ter algo com foco em evasão, eles estavam mais focados no resultado final. Então, assim, melhorou a nota dos alunos? Nenhum deles pôde dizer que, olha, por causa do trabalho melhorou. O que foi identificado em 3 trabalhos, se não me engano, o Elemental, o Saving Sarah e agora um outro que eu não está me vindo na cabeça. Mas em 3 deles, o que eles identificaram o pessoal ficou com uma nota próxima ou um pouco melhor, porém a percepção é de que eles gostaram mais daquele método em que eles usaram aquele jogo ou desenvolvimento de um jogo para aprender. Isso foi o que ficou estabelecido nos trabalhos, nos artigos que a gente levantou. Mas realmente não tem nada dizendo substancialmente foi tipo 70% maior a nota e tal, mas as pessoas gostaram mais. Certo. Só para registrar, eu lembrei, estava falando ali, eu lembrei também que eu senti falta. Tem uns trabalhos em Santa Catarina, se não me falha a memória, do professor Valdir, da UDESC, e do professor André Rabi, da Unifad, que são bem em cima de educação e de programação, e eles já vêm há bastante tempo nessa área, então provavelmente deve ter alguma coisa mais consistente e provavelmente com avaliação, pelo que eu conheço do André, ele é mais informática e educação, então ele está bem relacionado a isso. Mas tu deste o gancho ali para a questão da evasão, pode ser que ele não tenha dado um resultado imediato ali, ou marginal, mas pelo menos essa pessoa está motivada a continuar. Então, isso, talvez a métrica também tem que ser modificada ali, não é só o resultado da nota, desempenho, né? Mas motivação para continuar no curso ou estar efetivamente no curso. Mais uma meia pergunta, ou meio comentário. O pessoal da Univale
eu encontrei uns artigos que eles fazem avaliação, só que como são poucos, quando você pega a quantidade de artigos fica mais tendo o professor Rabi, né? Legal. Pronto, dessa pessoa eu encontrei alguns artigos dele que eles fazem experimento controlado para avaliação da estrutura. E eu posso só fazer uma observação micro aqui de 10 segundos, que fica uma dica para quem está aqui. Eu estou com um pé muito grande na área de educação, e isso que você falou do apostolado, é um mal para a gente, que é professor, e para a gente que lida com o ensino, mas as empresas de ensino que estão dominando o país, elas só querem saber disso. É tudo apostolado. Porém, isso falando tanto, porque eu estava conversando com a Red lá do Descomplica, e eu sei que o pessoal da Croton também, porque eu tenho contato interno, cara, quem estudar evasão e como diminuir a evasão vai estar muito bem no mercado, porque isso é o maior desafio. Até porque na área da computação como um todo, nós estamos aí em torno de 73, 75% de evasão média nacional. 75. De cada 4 que entram, 3 desistem da computação. E lá fora é a mesma coisa. Então, realmente, evasão é um grande problema. Obrigado. Valeu. Então, uma salva de palmas novamente.